Filho do CEO acometido de câncer, foi banido da piscina. Pai solteiro transformou o quintal em parque aquático. O mundo de Arthur Sterling era construído de vidro e aço, um reino suspenso 50 andares acima da cidade. Do seu escritório de canto, a metrópole estendia-se abaixo, um mapa silencioso e intrincado de sua influência. O zumbido do seu império era um sussurro constante no cromo polido e no cor italiano, um som que deveria significar poder, sucesso e significado. Em vez disso, apenas ecoava o profundo vazio em seu peito. Sua mesa era uma vasta extensão de mogno, contendo apenas uma única fotografia moldurada. Mostrava uma mulher com um sorriso radiante e um menino pequeno com os mesmos olhos brilhantes dela, seu cabelo um halo ensolarado ao redor do rosto. Eleanor e Leo. Uma era uma memória, um fantasma de calor nesta vida fria e estéril. O outro era seu universo inteiro. Ele olhou para a foto, seus dedos traçando a borda da moldura prateada. O cabelo de Leo tinha sumido agora, substituído por uma coleção de gorros e bonés macios que Arthur comprava em todas as cores, uma tentativa fútil de pintar alegria sobre uma realidade dura. O câncer tinha levado tanto, mas não tinha levado o espírito do seu filho. Esse espírito era a última vela bruxuleante na caverna do coração de Arthur, e ele o guardaria com a ferocidade de um dragão. A riqueza, a empresa, o horizonte, tudo era apenas combustível para manter aquela pequena chama de ser extinta. O silêncio do escritório era um cobertor pesado. Anos atrás, este quarto tinha sido preenchido com o riso de Eleanor. Ela tinha insistido em colocar uma poltrona ridiculamente confortável no canto, um toque de tecido macio em um mundo de ângulos duros. Para cochilos de emergência e pensamento criativo, ela tinha dito. Agora estava vazia, um santuário para uma vida que lhe tinha sido roubada. Ele era um rei em um castelo de vidro, governando um império de luto. Cada transação, cada fusão, cada decisão de bilhões de dólares era uma distração da única negociação que ele não podia vencer, aquela com o próprio destino. Ele olhou para o relógio. Era quase a hora. Hora de deixar esta fortaleza vazia e retornar à única parte do seu mundo que importava. Hora de buscar Leo. Hoje era um bom dia. A energia de Leo estava alta, seu sorriso era brilhante, e ele tinha um desejo singular e cintilante. Papai, podemos ir à piscina. A grande. Por favor. Como ele poderia recusar? A alguns quilômetros de distância, em um mundo costurado a partir de romances gastos e o cheiro de chá de camomila, Clara Evans contava as moedas em um pote na bancada da sua cozinha. Seu pequeno bangalo estava aninhado em uma rua tranquila, um forte contraste com a mansão moderna e extensa que se erguia ao lado. Sua casa era um refúgio de luz suave e desordem organizada, cada superfície coberta por livros e desenhos de giz de cera de lily. Era uma vida medida não em carteiras de ações, mas em avisos de biblioteca atrasados e o custo de mantimentos. Ela era uma bibliotecária, uma guardiã de histórias, ainda assim, sentia como se a sua própria estivesse presa em um único capítulo repetitivo: trabalhar, pagar contas, cuidar de Lily, dormir, repetir. O lobo estava sempre à porta, mas ela enfrentava seu rosnado com uma dignidade tranquila. Ela possuía uma força que não foi forjada em uma sala de reuniões, mas em noites tardias passadas preocupando-se com uma criança febril e manhãs cedo enfrentando um mundo que raramente oferecia uma mão gentil. Sua filha, Lily, era um pequeno e brilhante raio de sol, seu riso o único luxo que Clara realmente ansiava. Ela sentou-se à mesa da cozinha, cantando para si mesma enquanto desenhava uma imagem de dois bonecos de palito de mãos dadas sob um sol torto. Um para ela, um para sua mamãe. Clara olhou pela janela para a imponente casa ao lado. Era uma fortaleza de solidão. Ela raramente via o homem que morava lá, uma figura misteriosa que vinha e ia em um carro preto elegante. Ela sabia que ele tinha um filho da idade de Lily, um menino pequeno e quieto que ela às vezes via através da cerca, seu rosto frequentemente pálido e sério. Ela sentiu uma pontada de simpatia pela criança, que parecia viver em uma gaiola dourada. Hoje, no entanto, o bairro estava vivo com a promessa do verão. O ar estava denso com o cheiro de cloro e grama recém-cortada, levado pela brisa da piscina comunitária logo abaixo na rua. Mamãe, podemos ir nadar? Lily perguntou, seus olhos arregalados de esperança. Está tão quente? Clara olhou para o pote de moedas, depois para o rosto expectante da filha. Havia o suficiente. Apenas o suficiente. Sim, querida, ela disse, sua voz mais calorosa do que sentia. Vamos nadar. A piscina comunitária era um motim de cor e som. Gritos de alegria ecoavam na água azul brilhante, e o sol batia com um brilho implacável e alegre. Arthur sentiu um nó de ansiedade apertar em seu estômago enquanto conduzia Leo, que segurava sua mão com força, em direção à entrada. Leo usava um boné amarelo brilhante, seu corpo magro envolto em uma toalha decorada com foguetes de desenho animado. Seus olhos, no entanto, estavam fixos na água cintilante, brilhando com uma excitação que fazia o coração de Arthur doer.
Ele pagou a admissão deles, a transação parecendo mundana, normal. Por um momento, ele se permitiu acreditar que eram apenas um pai e filho comuns, prestes a desfrutar de uma simples tarde de verão. Ele encontrou um lugar na grama, estendeu suas toalhas e começou a aplicar protetor solar na pele pálida de Leo. Ele foi cuidadoso, seu toque gentil ao redor do contorno mal visível do porto de quimioterapia sob um curativo à prova d'água em seu peito. Pronto, homenzinho? Arthur perguntou, forçando um sorriso. Pronto, papai. Leo chilriou, já tirando sua toalha. Eles tinham acabado de chegar à beira da piscina quando uma voz aguda cortou o ar com licença. Senhor. Arthur se virou. Um homem de rosto severo em uma camisa polo de salva-vidas estava diante deles, com os braços cruzados. Atrás dele, um pequeno grupo de pais sussurrava, seus olhos passando do boné de Leo para o curativo em seu peito. Uma mulher com um corte de cabelo severo e um rosto envelhecido, que Arthur reconheceu como a chefe da associação de bairro, Sra. Gable, observava com um olhar de desaprovação não disfarçada. Posso ajudá-lo? Arthur perguntou, sua voz calma, nivelada. Receio que seu filho não possa entrar na água, disse o gerente, sem encontrar seus olhos. O mundo parecia inclinar-se. Os gritos alegres desapareceram em um rugido surdo nos ouvidos de Arthur. Ele sentiu a pequena mão de Leo ficar mole na sua. Desculpe, o quê? É uma questão de higiene, o homem murmurou, gesticulando vagamente para Leo. E uma responsabilidade. Não podemos ter crianças com condições na piscina pública. É contra as regras. Sra. Gable deu um passo à frente, sua voz uma lâmina de aço frio. É pela segurança de todas as crianças, Sr. Sterling. Não podemos arriscar infecção. Certamente você entende. Arthur sentiu algo quebrar dentro dele. Ele olhou de seus rostos duros e inflexíveis para o rosto de seu filho. A excitação de Leo havia evaporado, substituída por um olhar de confusão e vergonha que despedaçou a alma de Arthur. O menino puxou sua toalha mais apertada ao redor de si, como se estivesse tentando se esconder. Ele era apenas uma criança. Uma criança que queria nadar. E eles estavam olhando para ele como se fosse uma contaminação. Ele tem um curativo médico à prova d'água, Arthur disse, sua voz perigosamente baixa. Ele tem a permissão de seu médico. Ele não é risco para ninguém. Regras são regras, Sra. Gable afirmou, com o queixo erguido. Talvez este não seja o lugar para ele. A crueldade de suas palavras pairava no ar quente e parado. Arthur se ajoelhou, ignorando-os a todos, seu foco inteiro em seu filho. Está tudo bem, Leo, ele sussurrou, sua voz embargada por uma dor que estava desesperadamente tentando esconder. Faremos outra coisa. Algo ainda melhor. Mas os olhos de Leo estavam se enchendo de lágrimas, um transbordamento silencioso e doloroso de decepção. Os sussurros dos outros pais pareciam pedras sendo jogadas neles. A humilhação invadiu Arthur, fria e amarga. Ele envolveu o braço em volta do filho, protegendo-o, e virou-se para sair. Nesse momento, uma voz baixa, mas firme, falou por trás deles. O que você está fazendo está errado. Arthur parou. Ele se virou para ver uma mulher com olhos gentis e cansados e uma mandíbula determinada. Era sua vizinha, a bibliotecária. Ela segurava a mão de uma menininha que olhava para Leo com olhos arregalados e curiosos. Clara Evans deu um passo à frente, colocando-se entre a família de Arthur e o comitê de juízes. Ela não sabia que o nome desse homem era Sterling, ou que ele comandava um império. Ela via apenas um pai tentando proteger seu filho visivelmente frágil. Ele é um menininho, disse Clara, sua voz tremendo ligeiramente, mas clara como um sino. Ele só quer nadar. Do que vocês têm tanto medo? Compaixão. Um pouco de decência humana. A Sra. Gable zombou. Isso não te diz respeito. Diz respeito a qualquer um que acredita em ser gentil, Clara retrucou, seu olhar inabalável. Ela olhou para Arthur então, uma empatia profunda e ressonante em seus olhos que perfurou seu choque. Ela não estava oferecendo pena. Era algo mais forte. Era solidariedade. Arthur simplesmente assentiu, um agradecimento silencioso que parecia totalmente inadequado. Ele pegou Leo nos braços e se afastou da piscina, dos sussurros e dos olhares, deixando para trás o som da defesa corajosa e solitária de Clara. Enquanto caminhava, uma fria e dura resolução começou a se formar nos pedaços quebrados de seu coração. Se o mundo não fizesse um lugar para seu filho, ele construiria um. Naquela noite, Arthur sentou-se no escuro, observando a lua lançar um brilho estéril sobre seu quintal vazio e bem cuidado. A memória das lágrimas silenciosas de Leo era uma ferida fresca. A fria dispensa do comitê da piscina havia sido cruel, mas foi a inesperada gentileza de sua vizinha que realmente o perturbou. Ela os defendeu,
uma estranha defendendo um estranho. Ela viu um pai e um filho, não um passivo ou um problema. Ele viveu sua vida cercado por pessoas que queriam algo dele. Sua riqueza era uma força gravitacional, atraindo associados, funcionários e bajuladores. Mas seu gesto havia sido totalmente puro. Um ato de bondade sem expectativa de recompensa. Era uma linguagem que ele quase havia esquecido como falar. De sua janela, ele podia ver a luz quente saindo de sua pequena casa, um farol na escuridão. Ele viu as silhuetas dela e de sua filha lendo um livro juntas. Era uma imagem de amor simples e profundo, um universo de distância de sua própria mansão silenciosa e cavernosa. Ele tinha todos os recursos do mundo, mas a vida dela parecia infinitamente mais rica. Na manhã seguinte, Arthur não foi ao seu escritório. Ele ligou para uma série de números, sua voz baixa e decisiva. Ele falou com arquitetos, engenheiros e empreiteiros. Ele descreveu escorregadores, áreas de lazer com água e um rio lento. Ele falou de cachoeiras e correntes suaves e aquecidas. Ele não estava apenas encomendando uma piscina, ele estava encomendando um mundo. Um mundo onde Leo nunca seria rejeitado. Um mundo construído não de regras e regulamentos, mas de alegria restrita. Em poucos dias, a serena tranquilidade de sua rua foi quebrada pelo rugido das máquinas. Caminhões chegaram, cavando e moldando a terra no vasto quintal de Arthur. Vizinhos espiaram pelas cortinas, sussurrando sobre o bilionário excêntrico ao lado. Clara observou a enorme empreitada da janela de sua cozinha com uma mistura de admiração e preocupação. Ela não tinha ideia do que ele estava construindo, apenas que era vasto e disruptivo. Certa tarde, enquanto regava seu pequeno jardim, ela o viu parado perto da cerca, observando a construção. Ele parecia cansado, o homem confiante da torre do escritório substituído por um pai oprimido por um fardo pesado. Ela se aproximou, limpando as mãos no avental. Isso é um grande projeto, ela disse, sua voz suave. Arthur se virou, assustado. Ele estava perdido em pensamentos. Olá, ele disse, seu tom mais formal do que pretendia. Peço desculpas pelo barulho, não é problema, ela respondeu. Ela hesitou, então acrescentou, eu queria dizer. Sinto muito pelo que aconteceu na piscina. Foi horrível, ele finalmente encontrou o olhar dela, e pela primeira vez, ela viu além do exterior reservado o poço profundo de dor em seus olhos. Obrigado, ele disse, as palavras carregando um peso muito além de seu simples significado. Pelo que você fez. Pelo que você disse, eu apenas fiz o que era certo, ela disse suavemente. Eles ficaram em um silêncio confortável por um momento, o abismo entre suas duas propriedades parecendo menos uma divisão e mais um espaço compartilhado. O que você está construindo? Ela finalmente perguntou. Um leve sorriso tocou os lábios de Arthur, o primeiro genuíno que ela já tinha visto. Ele olhou para o caos turbulento de terra e concreto. Estou construindo um lugar para meu filho nadar, ele disse. Ele não revelou sua riqueza ou seu plano completo. Naquele momento, ele não era um CEO. Ele era apenas um pai. Leo ama a água mais do que tudo. Estou apenas fazendo a ele sua própria lagoa, o coração de Clara se encheu com uma onda inesperada de emoção. Foi um ato de amor tão extravagante e comovente. Ela viu então que a fortaleza ao lado não era uma jaula, mas um santuário, e este homem não era um magnata frio, mas um pai ferozmente protetor. O terreno compartilhado da paternidade era mais poderoso do que qualquer cerca. Com o passar das semanas, o canteiro de obras caótico no quintal de Arthur começou a se transformar. Um rio sinuoso tomou forma, uma suave montanha de rocha emergiu, destinada a se tornar uma cachoeira, e as peças brilhantes e retorcidas de um toboágua jaziam na grama como um dragão adormecido. O projeto se tornou uma fonte de conexão silenciosa entre as duas casas. Leo e Lily começaram sua própria amizade através da cerca. Lily mostrava a Leo seus desenhos, e Leo, em seus dias melhores, mostrava a ela seus brinquedos de dinossauro favoritos. O bate-papo inocente deles flutuava pelo gramado, um som de felicidade pura e descomplicada que acalmava as arestas desgastadas dos corações de seus pais. Clara frequentemente trazia limonada para os trabalhadores da construção, e sempre oferecia um copo a Arthur. Ele aceitava, a princípio de forma desajeitada, mas logo suas conversas se tornaram a parte mais natural de seu dia. Ele se viu contando a ela coisas que não havia contado a mais ninguém, nem mesmo a seus conselheiros mais próximos. Ele falou de Eleanor, de sua doença que veio tão de repente, e do medo avassalador de ver a história se repetir com seu filho. Ela adorava nadar, disse Arthur certa tarde, sua voz embargada pela memória enquanto observava um guindaste baixar uma palmeira no lugar. Ela dizia que a água lavava tudo, todas as preocupações. Acho que quero isso para Leo. Um lugar onde ele possa ser apenas uma criança, onde ninguém possa olhar ou julgar. Clara ouviu, sua presença uma âncora silenciosa na tempestade de sua dor. Ela, por sua vez, compartilhou suas próprias lutas,
a solidão de ser mãe solteira, a constante ansiedade financeira, seu sonho de um dia abrir uma pequena livraria comunitária. Ele viu a resiliência nela, a graça inabalável com que ela navegava sua vida. Ela não foi quebrada por suas dificuldades, ela foi fortalecida por elas. Ele começou a ver o mundo através dos olhos dela. Ele notou a beleza simples em seu jardim, a maneira como ela falava com Lily com infinita paciência, a dignidade silenciosa que ela carregava. As linhas frias e estéreis de sua própria existência começaram a se borrar, suavizadas pelo calor que emanava de sua pequena casa. Ele estava desmantelando as paredes ao redor de seu coração, uma conversa de cada vez. No dia em que o parque aquático foi concluído, Arthur sentiu uma emoção de excitação nervosa. As bombas ganharam vida, a cachoeira caía sobre as rochas, e o sol cintilava na superfície do que ele havia oficialmente nomeado Lagoa de Leo. Era um paraíso particular, um testemunho do amor de um pai. Ele encontrou Leo observando da janela, seu rosto pressionado contra o vidro, os olhos arregalados de descrença. Isso é, para mim, ele sussurrou. É tudo para você, amigão, disse Arthur, sua voz embargada. O primeiro mergulho foi um som de gloriosa vitória. O riso de Leo, puro e restrito, ecoou pelo quintal enquanto ele deslizava pelo pequeno toboágua. Foi o som mais bonito que Arthur já tinha ouvido. Ele olhou para a cerca. Clara e Lily estavam observando, seus rostos iluminados com sorrisos. Por impulso, Arthur acenou para elas. Venham, ele chamou. Há espaço de sobra. Clara hesitou por apenas um segundo antes de Lily puxá-la. Logo, os quatro estavam na água, suas risadas se misturando. Pela primeira vez em anos, Arthur sentiu algo diferente de luto ou medo. Observando seu filho brincar com sua nova amiga, vendo a alegria genuína no rosto de Clara, ele sentiu um lampejo de esperança. Parecia o início de um degelo, como o primeiro dia quente depois de um longo e congelante inverno. Esta lagoa, construída a partir da dor e do desafio, estava se tornando algo mais. Estava se tornando um lugar de cura. Sua bolha idílica, no entanto, era frágil. A história do menino que foi banido da piscina comunitária e do pai que lhe construiu um parque aquático particular era muito cativante para permanecer em segredo. Uma repórter de notícias local, alertada por uma vizinha fofoqueira, escreveu uma história. A princípio, era uma matéria emocionante sobre o amor de um pai. Mas a internet tem um jeito de distorcer as coisas. A repórter investigou mais a fundo. A identidade de Arthur como CEO da Sterling Enterprises foi revelada. A narrativa mudou da noite para o dia. Ele não era mais um pai dedicado, ele era um bilionário arrogante que usava sua imensa riqueza para desrespeitar as regras da comunidade e irritar seus vizinhos. A história viralizou. Manchetes gritavam de sites de tabloides. Bilionário agressor constrói fortaleza aquática para filho doente. A solução de 1%, não pode nadar na nossa piscina. Eu construirei a minha própria. A Sra. Gable foi extensivamente citada, pintando Arthur como uma ameaça arrogante e Leo como um acessório no jogo de ego de seu pai. O pior de tudo, eles se voltaram contra Clara. Um fotógrafo de paparazzi tirou uma foto dela e de Lily rindo com Arthur na lagoa. A legenda era venenosa. Bibliotecária fisga bilionário pós-jogo de piedade à beira da piscina. Ela foi pintada como uma caçadora de fortunas astuta, uma conspiradora que usou sua filha para se agarrar a um homem rico e em luto. O mundo de Clara desmoronou. Sua vida tranquila e despretensiosa foi despedaçada. Carros diminuíam a velocidade ao passar por sua casa. Repórteres acamparam em seu gramado, gritando perguntas sempre que ela tentava sair para o trabalho. Seu chefe na biblioteca ligou, sugerindo que ela tirasse um tempo até que a atenção indesejada diminuísse. Ela se sentiu exposta, violada e profundamente envergonhada, embora não tivesse feito nada de errado. O santuário que Arthur havia construído para seu filho havia se tornado um espetáculo público, e a arrastou para seu holofote duro e implacável. O calor e a conexão fácil que eles haviam começado a construir agora estavam manchados pela interpretação feia do mundo. Ela encontrou Arthur perto da cerca uma noite, o lugar onde a amizade deles havia começado. Seu rosto era uma máscara de fúria e arrependimento. Clara, sinto muito, ele começou, sua voz rouca. Eu nunca quis isso. Vou consertar. Vou divulgar um comunicado, vou processar. Ela levantou a mão, parando, seus olhos estavam cheios de uma profunda tristeza. Você não pode consertar isso, Arthur, ela disse, sua voz quase um sussurro. Este é o seu mundo. Isto é o que ele faz. Ele pega algo simples e bom e o transforma em algo feio. Não diga isso, ele implorou. O que nós temos é real. É mesmo? Ela perguntou, uma única lágrima traçando um caminho pela sua bochecha. Ou eu era apenas um projeto para você também? A bibliotecária solitária que você podia resgatar. Eu nem sabia quem você era,
na verdade você é Arthur Sterling, o CEO, um homem que constrói parques aquáticos no seu quintal. Eu sou Clara Evans, eu me preocupo com o preço do leite. As palavras dela foram uma faca no peito dele, pois ele podia ouvir o grão de verdade nelas. Ele havia protegido sua identidade, não por malícia, mas por um desejo de ser visto apenas como um homem, apenas um pai. Ele agora via que essa omissão parecia uma traição. Nunca foi assim, ele insistiu. Não importa, ela disse, abraçando-se. Eu não posso ter isso na vida de Lily, as câmaras, os sussurros, as mentiras. Ela merece uma infância normal, nós não podemos. Nós não podemos mais fazer isso. Seu mundo e meu mundo nunca foram feitos para se misturar. Ela se virou e voltou para sua pequena casa, fechando a porta atrás de si. A luz quente em sua janela piscou, mergulhando sua casa na escuridão. Arthur ficou sozinho, os sons alegres da lagoa agora um silêncio zombeteiro. Ele havia construído uma fortaleza para proteger seu filho da crueldade do mundo, mas ao fazer isso, ele havia erguido uma parede entre si e a única pessoa que o havia feito sentir-se completo novamente. O frio havia retornado, mais gelado do que nunca. Ele estava de volta em seu castelo de vidro, e estava totalmente sozinho. Por dias, um silêncio desolador caiu entre as duas casas. A água na lagoa permaneceu perfeitamente parada, sua superfície refletindo um céu cinzento e vazio. Arthur sentiu o velho vazio retornar, uma dor familiar que agora era mais aguda, mais definida. Ele havia provado a conexão, o calor real, e sua ausência era uma forma de inanição. Ele observava a casa de Clara, mas ela permaneceu retraída, um fantasma em sua própria casa. Ele a estava perdendo, e se sentia impotente para impedir. Mas então ele olhou para Leo. Seu filho, que havia florescido com a amizade de Lily, agora estava quieto e retraído novamente. Lily está brava comigo? Ele perguntou uma tarde, sua pequena voz partindo o coração de Arthur. Naquele momento, Arthur percebeu seu erro. Ele havia reagido à crise como um CEO, pensando em termos de controle de danos, processos e declarações públicas. Ele havia tentado combater a escuridão com dinheiro e poder. Mas Clara não havia se apaixonado por um CEO. Ela havia se conectado com um pai. Ele tinha que responder como aquele homem, o homem vulnerável e em luto que ela havia defendido na piscina. Ele não se esconderia atrás de comunicados de imprensa ou advogados. Ele enfrentaria o mundo com a única arma que importava, a verdade. Ele convocou uma coletiva de imprensa. Ele não a realizou no saguão frio e imponente da Sterling Enterprises. Ele convidou os repórteres para seu próprio quintal. Ele ficou diante deles, não em um terno de poder, mas em uma camisa e calças simples. Atrás dele, a lagoa de Leo cintilava, um testemunho silencioso da história que ele estava prestes a contar. As câmaras piscaram, uma tempestade de luz e julgamento. Arthur respirou fundo, ignorando as perguntas gritadas. Quando ele falou, sua voz não era o tom imponente de um titã do conselho. Era a voz calma e séria de um pai. Meu nome é Arthur Sterling, ele começou. E eu sou um pai. Esse é o único título que importa aqui hoje. Ele lhes contou tudo. Ele falou de sua falecida esposa, Eleanor, e da promessa que ele havia feito a ela. Ele descreveu a batalha de Leo contra o câncer, sua coragem, seu simples desejo de nadar. Ele recontou em detalhes dolorosos o dia na piscina, a humilhação, a crueldade casual que havia partido o coração de seu filho. Naquele momento, ele disse, sua voz embargada pela emoção, meu dinheiro não significava nada. Minha posição não significava nada. Eu era apenas um pai, vendo seu filho doente ser informado de que ele não pertencia ali. Então, seu olhar endureceu. E naquele mesmo momento, uma mulher, uma estranha, se manifestou. Ela não sabia meu nome ou o tamanho da minha conta bancária. Ela viu uma criança com dor e um pai que estava falhando em protegê-lo, e ela nos mostrou uma gentileza que se tornou muito rara neste mundo. Essa mulher era Clara Evans. Ele a defendeu com uma paixão feroz e protetora. A narrativa que foi criada sobre ela é uma mentira repugnante, fabricada pela mesma crueldade casual que enfrentamos naquele dia. Ela não é uma caçadora de fortunas. Ela é uma mulher gentil e honrada. Uma mãe dedicada que enfrentou suas próprias lutas com uma dignidade que eu só posso admirar. Ela ofereceu a mim e ao meu filho sua amizade, e nós ficamos melhores por isso. Se há alguma falha aqui, é apenas minha, por não ter antecipado como meu mundo poderia envenenar o dela. Ele então fez um anúncio final e surpreendente. Este lugar, ele disse, gesticulando para a lagoa, foi construído a partir do amor e do desespero de um pai. Mas de agora em diante, ele representará algo mais. Hoje, estou anunciando a formação da Fundação Lagoa de Leo, dotada de $100 milhões. Sua única missão será construir e financiar espaços recreativos totalmente acessíveis, seguros e alegres para crianças imunocomprometidas e suas famílias em todo o país.
Nenhuma criança jamais deveria se sentir envergonhada de sua doença. Nenhuma família jamais deveria ser afastada. Ele silenciou. Ele havia exposto seu coração para o mundo ver, um grande gesto de completa vulnerabilidade emocional. Clara assistiu a toda a coletiva de imprensa na pequena televisão em sua sala de estar. A cada palavra que ele falava, ela sentia as paredes que havia construído em torno de seu próprio coração começarem a desmoronar. Ele não estava se escondendo. Ele não estava lutando com poder. Ele estava lutando com amor. Ele a estava defendendo, protegendo-a, com a verdade crua e honesta de sua própria dor. Ela viu o homem com quem ela havia se conectado pela primeira vez, o pai parado perto da cerca, seus olhos cheios de uma tristeza silenciosa. Ela não hesitou. Ela saiu pela porta da frente, passou pelos repórteres atonitos e atravessou o gramado que separava seus dois mundos. Ele ainda estava parado perto da lagoa quando ela o alcançou. Seus olhos se encontraram. O espaço entre eles estava preenchido com um entendimento não dito. Arthur, ela respirou, sua voz embargada por lágrimas não derramadas. Sinto muito, Clara, ele disse, sua voz rouca. Por tudo o que meu mundo trouxe sobre você. Não seja, ela sussurrou, aproximando-se. Você não construiu um muro. Você construiu uma ponte, ela estendeu a mão e pegou a dele. Não era mais a mão de um CEO ou de um bilionário. Era apenas uma mão, quente e forte, alcançando a dela no rescaldo silencioso da tempestade. Eles enfrentariam o mundo juntos. Um ano depois, o mundo era um lugar diferente. O barulho havia diminuído, substituído pelo zumbido suave de uma nova realidade. A Fundação Lagoa de Leo foi um sucesso retumbante, com novos projetos sendo iniciados em 3 estados diferentes. A história da conferência de imprensa de Arthur tinha mudado a narrativa pública de escândalo para inspiração. A piscina comunitária, sob uma nova diretoria, tinha emitido um pedido de desculpas público e instituído uma nova política, radicalmente inclusiva, nomeando-a Iniciativa Leo. A Sra. Gable tinha vendido silenciosamente a sua casa e mudado-se. Mas a maior mudança foi a que tinha ocorrido através da extensão de relva entre 2 casas. A cerca ainda estava lá, mas agora o portão estava sempre aberto. A mansão de Arthur já não era uma fortaleza silenciosa e oca. Estava cheia do som do riso de 2 crianças, do cheiro da culinária de Clara e do murmúrio tranquilo de histórias a serem lidas em voz alta à noite. Clara nunca tinha deixado o seu emprego na biblioteca, mas agora também servia no conselho da fundação, a sua sabedoria prática e profundo sentido de comunidade a guiar a sua missão. Ela tinha trazido vida e calor para o mundo estéril de Arthur, enchendo a sua casa com livros, arte e uma abundância de amor. Ele, por sua vez, tinha-lhe dado a única coisa que ela nunca se tinha permitido sonhar: segurança. Não apenas financeira, mas a segurança profunda e inabalável de ser amada e valorizada exatamente por quem ela era. Numa noite quente de verão, eles sentaram-se à beira da lagoa. O sol poente pintava a água em tons de ouro e rosa. Leo, com o cabelo a crescer novamente em caracóis suaves e ensolarados, estava oficialmente em remissão. Ele e Lily estavam numa jangada no meio da piscina, as suas cabeças inclinadas enquanto sussurravam segredos, a sua amizade um laço inquebrável forjado num tempo de provação. Arthur virou-se para Clara, com o coração cheio. O vazio que o tinha definido por tanto tempo tinha desaparecido, substituído por um sentimento tão profundo que ele não tinha nome para isso. Ele pegou na mão dela, o polegar traçando círculos suaves na sua pele. Há um ano, disse ele suavemente, eu construí este lugar por raiva e dor. Eu queria fechar o mundo para fora. Clara sorriu, os seus olhos a refletir o pôr do sol quente. E agora? E agora, disse ele, o seu olhar fixo nela, eu percebo que não estava a construir uma fortaleza. Eu estava a construir um lar. Eu estava apenas à espera que a minha família chegasse. Ele não precisava de um grande gesto. Ele não precisava de um anel ou de um pedido formal, ainda não. Tudo estava contido naquele único olhar, uma promessa silenciosa de um futuro construído juntos. Ela encostou a cabeça no ombro dele, e eles observaram os seus filhos brincar, os seus 2 mundos separados agora perfeitamente, lindamente fundidos num só. A água cintilava, já não um símbolo de rejeição ou desafio, mas um reflexo do seu novo começo, uma lagoa tranquila de paz, esperança e amor incondicional.